Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, introduzimos essa parte da quarta, a subparte da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, o caminho da oração. O caminho é o itinerário que o orante deve percorrer até que a oração chegue ao seu destino final, digamos assim. Disso trata o parágrafo 2663 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos seus fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem da sua oração. Palavras, melodias, gestos e iconografia. Compete ao magistério ajuizar sobre a fidelidade destes caminhos de oração à tradição da fé apostólica e aos pastores e catequistas incumbe a tarefa de explicar o seu sentido sempre com referência a Jesus Cristo. Aqui nós já temos elementos que delineiam aquilo que nós vamos estudar, já antecipam, por assim dizer. A primeira coisa que precisa ser destacada é o contexto histórico, social e cultural que, por assim dizer, compromete e evidencia, sempre no bom sentido, a oração. Não se pode dizer que a linguagem orante de um católico romano do Brasil deva ser a mesma, estritamente falando, de um indiano, de um católico da China, de um católico do Japão. Sim, o contexto cultural, histórico, social, por assim dizer, vão apresentar determinadas características de linguagem, porém, essencialmente, o sentido da oração sempre tem que estar relacionado com a pessoa de Jesus Cristo. E é o magistério quem vai discernir tudo isso. Sim, o budismo tem sua maneira de rezar, o judaísmo tem sua maneira de rezar, o shintoísmo tem sua maneira de rezar. Todas as tradições das religiões cristãs e não cristãs têm sua peculiaridade, tem sua linguagem, tem sua abordagem, tem seus mecanismos de expressão, de manifestação. Nós temos o nosso. É Cristo Jesus o critério com a Igreja. Compete à Igreja, atenção, cabe ao magistério da Igreja discernir a fidelidade desses caminhos, tendo diante de si aquilo que precede o magistério, que é a tradição eclesiástica. Rezar como Jesus rezou, rezar como os apóstolos rezaram, com a linguagem de Jesus, com a linguagem dos apóstolos, respeitando sempre a diversidade histórica, social, cultural da Igreja em diferentes séculos, em diferentes ambientes, ao longo de 2000 anos de história. Porém, a identidade é sempre a mesma, essencialmente. À luz das fontes da fé cristã. A Escritura Sagrada, a tradição da Igreja e o magistério que discerne. Essa é a maneira correta de rezar. Essa é legítima. Ou aquela outra não é legítima.